Bem-vindos de volta ao Chow Time Pods, eu sou o seu anfitrião, Rat. Hoje temos um vídeo do Aba and Preach, mulheres que viajam em busca de romance. Imagine que você acabou de chegar no Vietnã e o ar está quente. É um pouco pesado. Tem cheiro de escapamento de moto e algo doce que você não consegue identificar. Você está um pouco desorientada, um pouco superestimulada e muito suada. Mas uma coisa eu posso te garantir. A parte de ficar muito suado, isso vai acontecer com 100% das pessoas que chegam naquele país. Assim que você, como no meu país, assim que você sai do avião e entra no aeroporto, você sente a umidade, sente o calor imediatamente. Da última vez que eu fui, o aeroporto não tinha ar-condicionado. Eu não sei se eles têm ar-condicionado agora. Isso parece empolgante. Na manhã seguinte, você encontra sua guia turística. Ela está ali, de forma casual, como se já tivesse feito isso centenas de vezes antes. Exatamente. Porque, provavelmente, já fez. Estenda a mão para cumprimentá-la. Ela te dá um grande sorriso genuíno. Tipo, por que todo mundo aqui tem dentes perfeitos? Ele pega sua bolsa sem perguntar. Ele coloca o capacete na sua cabeça. Ele Ele é seu guia turístico. É isso que eles fazem. Não é brincadeira. Que idiota. Ele puxa as presilhas embaixo do seu queixo. E de repente, você está na garupa da moto dele, com seu cabelo voando ao vento. Alguém tá sedenta. Tipo, sedenta mesmo. Suas mãos ficam pairando de forma estranha por um segundo, porque você não sabe onde mais colocá-las. Tipo... Então ele leva a mão para trás, ele puxa seu pulso para frente. Uau! É a coisa mais natural do mundo. Aquele tipo de tênis era realmente insano. Ei, corta pra este vídeo. Aquilo, tipo, a voz sensual dela. Cara, que porra foi essa, mano? O quê? Agora você tá viajando. Você tá sempre no meu espaço. Eu vou ficar no... Mas comigo é transparente, tipo, eu te aviso quando tá acontecendo. Não, você não tem. Você tem não, tempo você pra não tem. Quando eu estou andando, tipo, assim. Ei, isso foi rápido demais. Eu estava assistindo. Eu nem vi o Preach. Eu não conseguia nem ver ele pelo meu reflexo. Só esse cara chegou tipo SEAL Team 6. Cala a boca, Seal. Team 6. E então seus 4 dias acabam, e você fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer. Ir para o Vietnã ou qualquer país do Sudeste Asiático por 4 dias é loucura. Os voos, o tempo de viagem, tudo isso, você meio que só está perdendo tempo. Se eu fosse para o Sudeste Asiático, eu gostaria de ficar pelo menos 2 semanas ou, tipo, viajar por países próximos. Mas 4 dias? Oi, Best. E olha, o termo amor, como está sendo usado aqui, é meio debatível, porque eu acho que as meninas não estão se apaixonando nas férias. Eu acho que as meninas estão carentes de gentileza, homens competentes e atenciosos, e acabam confundindo um homem só fazendo o trabalho dele com amor. Eu não tinha percebido o quanto era comum se apaixonar pelo guia turístico até começar a pesquisar sobre isso. Principalmente no TikTok, mulheres estão alertando outras mulheres para não ficarem muito próximas dos seus guias de moto no circuito Raizan ou dos seus instrutores de surf em Chargal. Pra mim, faz sentido. Sempre foi assim. Mesmo antes do TikTok e dessas coisas, tipo, as pessoas que vão nessas aventuras ou viagens estão indo em busca de aventura. Elas querem emoção, uma mudança de ritmo. E, obviamente, é um ambiente estrangeiro. Você vai criar um vínculo com a pessoa que está te mostrando o lugar, te mantendo seguro e também te apresentando tudo. Sim, o guia turístico que nos levou pela China era legal. Criei um pequeno vínculo com ele, mas definitivamente era propaganda chinesa. Novos lugares. Eles se tornam instantaneamente mais atraentes. E muitas dessas pessoas que estão viajando estão passando pela mesma experiência. Há quanto tempo a gente já sabe sobre o turismo sexual no Caribe? As mulheres vão para lá porque, primeiro, o motivo pelo qual ele é mais carinhoso. As mulheres vão para lá, são só homens. Alguns homens em Cuba discordam e estão esperando pela cidadania. Por que as garotas se apaixonam nas férias? Bem, tem tudo a ver com a fantasia. O que torna esses guias turísticos tão atraentes não é só o facto de serem bonitos. Eles costumam ser atraentes porque levam um estilo de vida ativo, mas também porque, por um breve momento em que você está com eles, eles parecem incorporar um tipo de masculinidade que muitas dessas mulheres, de vários lugares diferentes, sentem que está se tornando cada vez mais rara. Então, esses guias turísticos... Você acha que esses homens estão se esforçando? Isso se chama ser pobre e ter muito tempo livre. Ter um emprego. Ou o seu emprego. É o trabalho deles. Você sabe, ser acompanhante. Teve uma mulher, eu lembro dessa história. Ela estava pagando esse cara. Ela mandava 200 pra ele todo mês.
Ela só visitava ele uma vez por ano. Isso estava pagando para ele e toda a família dele poderem comer todo mês. Então, ele ser um gigolô estava sustentando todo mundo e ele estava comendo bem. E aí ela descobriu que ele tinha várias namoradas que também mandavam dinheiro para ele. Claro. Eu pensei, claro que ele vai parecer masculino. Você sabe, quando você vai para a Jamaica, quando eles falam sobre isso. Não gostam disso. Isso é mal visto. Sabe por quê? Porque Yahoo, ele é o Yahoo. Em vez do contrário, eles fazem os planos e executam esses planos. Eles são muito tranquilos e estão sempre totalmente presentes no momento. E isso parece um conto de fadas, né? Tipo no Ocidente, tipo nos Estados Unidos. Isso parece, de novo, eles são guias turísticos. Tipo, como se não fosse o trabalho deles planejar as coisas, te levar para os lugares e garantir que você se divirta. Como um sonho para muitas mulheres, mas isso se torna realidade quando você mulheres faz são tão esses ingênuas. passeios com esses guias turísticos. E também tem algo inegavelmente atraente e sexy sobre competência. E eu sei que isso é tão triste. Eu simplesmente não consigo parar de rir. Porque é tipo, então eu contratei alguém e a pessoa apareceu. Exatamente. Então eu pago esse cara pra me mostrar o lugar e ele me mostrou o lugar e ficou lá o tempo todo. Sim. Meu Deus! Tipo, eu não vejo isso nos Estados Unidos. O que achei louco sobre isso é que você está indo a algum lugar para ter um guia turístico e está falando sobre o paralelo do mundo dos relacionamentos de onde você vem. Correto. Quero dizer, contrate um guia turístico aqui. Eles não são a mesma coisa, minha filha. O cenário de namoro nos Estados Unidos é uma loucura, mas o guia turístico está apenas trabalhando. Quero dizer, isso é só papo de Passport Bros. É a mesma coisa, é a mesma retórica. Exatamente, mesma retórica. Vou pra porra. Por que eu amo mulheres colombianas? Porra, é porque elas são tão femininas, cuidam de você e cozinham pra você. Sabe o que quero dizer? Está errado, Aba. Tipo, eu adoro como o Aba gosta de falar tudo isso e criticar, sabe, os Red Pills e os Passport Bros. Mas o que ele tá dizendo não tá certo? As mulheres de outros países não são mais femininas do que as mulheres do nosso país? É só uma constatação. Discordo. Eu discordo. Não, eu discordo. Porque os caras vão lá com esse propósito. As mulheres, elas vão lá e se apaixonam. São duas coisas diferentes, cara. É diferente porque o propósito dos caras é ir lá e se apaixonar. As garotas, elas só querem explorar as coisas e acabam se apaixonando. Os caras que vão pra fora atrás de esposa vão dizer que estão indo lá para encontrar o amor ou encontrar uma esposa e alguém que não seja como as americanas, que são preguiçosas e não fazem nenhum esforço. E tipo, o que ela diz? Ela diz, esses caras não são indiferentes. E esses caras fazem um esforço e estão presentes. É exatamente a mesma linguagem dos garotos do passaporte. Não. Nós não vamos encontrar guias turísticos, seu idiota, Aba. Tipo, do que você está falando? Não é a mesma coisa. Não vamos lá e nos apaixonar pelo nosso guia turístico. Não, mas vamos para encontrar o amor. Ela foi e se apaixonou pelo guia turístico dela, que só fazia o básico como guia turístico. Não é a mesma coisa. Coitados dos caras. Quando você vê um homem fazendo exatamente as mesmas coisas que você mesma é capaz de fazer. E como eu disse, é meio triste que muitas mulheres estejam vendo isso. Muitas mulheres estão passando por isso. Isso é tão triste, porque estamos em uma escassez de homens competentes. Tem um motivo pelo qual muitos desses lugares são sempre os mesmos. É porque as mulheres já viram outros vídeos de garotas indo lá e ficando com os caras. E elas sabem exatamente o que vão fazer lá. Na verdade, eu discordo do que você disse antes. Elas podem não dizer isso abertamente, mas tem um motivo pelo qual todas estão indo para aquela parte das Filipinas chamada Siargao. S-I-A-R-G-O-N, onde estão todos os surfistas. Tem um motivo para elas irem para lá. Elas já viram os vídeos, elas veem os caras surfistas filipinos. Elas querem transar. Cara, teve uma garota do TikTok que ficou tipo, ai meu Deus, como você? Garota sem grana. Era só ela fazendo destaques de vídeos dela com outros caras que estavam pagando os passeios de barco pra ela. É tipo, e você quer me matar? Se você olhar nos comentários, algumas garotas dizem, eu namorei esse cara. E elas marcavam um tempo exato no vídeo. Então, tradicionalmente, quando os homens viajam para o exterior em busca de uma parceira ou amor, geralmente existe uma ideologia muito clara por trás disso. Eles reclamam sobre Mulheres ocidentais. Elas dizem que as mulheres do país de origem são independentes demais, educadas demais, feministas demais, difíceis demais. Eles estão procurando o que imaginam serem mulheres melhores. Esse roteiro. Então eu queria abordar esse ponto das mulheres encontrando o amor fora do Ocidente, indo para o Vietnã, para as Filipinas, para Siargao, tipo. Certo, então o que você acha? Não é a mesma coisa que os PBNJ. De repente não é a mesma coisa. Gente, por que as mulheres, normalmente, não estão reservando suas passagens e dizendo que vão para o exterior encontrar homens melhores porque os homens daqui não prestam? Tipo, elas não estão fazendo textos reflexivos sobre isso. Você só não sabia. A gente sabe que é tratado de forma diferente em outros países. Você só não sabia disso.
Você só não sabia como as coisas eram em outros países. Os homens Então, nós americanos já fomos. viram. Porque nós sabíamos disso. Você não sabia disso e está passando pela mesma coisa. Continua sendo a mesma merda. Mataram eles. E, portanto, elas precisam sair dos Estados Unidos para encontrar um homem. Então, essas mulheres não estão construindo uma ideologia em torno disso da mesma forma explícita que os homens costumam fazer. Não é comer, rezar, amar. Sabe? É tipo comer pau e, sei lá, viajar por aí. Eu acho que ela é extremamente tendenciosa sobre o que está fazendo. Em algum momento no vídeo, você provavelmente perdeu isso. Mas ela diz, eu estou em busca de. Ela diz isso algumas vezes. Ela diz, eu estou do lado das meninas. Sempre vou ficar do lado delas. Então, é como se ela defendesse as amigas dela de propósito. Não importa o que aconteça. Mas sim, é a mesma coisa. Tem algumas mulheres que fazem isso. Tem alguns homens que fazem isso. Com certeza. Tem algumas mulheres que fazem isso. Tem muitas. E não há nada de errado com isso. Eu não acho que haja problema em pessoas tentando encontrar o amor, ou indo pra outros países e acabando encontrando o amor. Eu também não estou criticando ela por fazer isso. Existem coisas que nós dois fazemos, homens e mulheres, só que é um pouco diferente. Então, às vezes, você não percebe. Existem alguns passport bros e existem algumas garotas do comer, rezar, amar. Mesma coisa. Mulheres, tem um jeito que vocês mostram umas coisas nojentas que vocês fazem. E você mostra. Agora você me pediu pra fazer essa parada. Eu tô fazendo essa parada. Você mostra umas coisas bem nojentas que você faz. E tudo bem você fazer isso. E eu entendo por que você faz isso. Mas você mostra de um jeito que faz parecer que você é boa. Tudo certo. Meio que alivia. A culpa. E são eles. É como se tivesse um momento no vídeo em que ela fala que é misoginia porque eles estão traindo a esposa. Esses caras são misóginos. E eu entendo porque tem uma vergonha do que você está fazendo. Vergonha. Eu quero viver para sempre. Tem uma vergonha do que você está fazendo. E vergonha também, sabe, do seu corpo, de assumir sua sexualidade e coisas assim. Mas meninas, se vocês acham que a gente não percebe, a gente percebe sim. Vocês estão saindo por aí para transar. Vocês estão sim. Não pega bem, não soa bem. Mas quando vocês falam desse jeito, a gente percebe. É igual ao passado? Não, não é a mesma coisa. Porque estamos indo com o coração puro. Estamos indo numa viagem. E aí as coisas simplesmente acontecem. Você sabe o que está fazendo. Vocês não estão. Às vezes vocês falam como se tivessem 5 anos. Tá, e isso faz exatamente o oposto do que vocês querem. Eu sou uma mulher independente. Tá bom, então assume isso. Eu sei que é difícil e sei por que você não assume isso. Isso é muito mal visto. Dito isso, cocos e barbados, estamos de olho em vocês. Beleza, eu tô mandando ver. Vou descer o martelo. Pronto? Beleza. Vamos falar sobre isso. Senhoras, esse comportamento é predatório. Eu vejo algumas dinâmicas de poder, vejo uma certa insegurança financeira envolvida. Você contratou a pessoa, depois transou com ela. E você sabe, você vai embora. Quero dizer, eu sinto que isso é exploração. Mas se quisermos ser honestos, essa parada é nojenta. Era nojento quando essas senhoras velhas faziam isso na República Dominicana, ou seja lá onde for. Porque a diferença econômica é o único motivo pelo qual muitos desses caras estão até transando com vocês. E aí vocês ainda querem se colocar como vítimas. E em casa, quando eles fazem essas coisas... Essa é a principal, né? A diferença econômica. É também por isso que elas gostam de homens dos Estados Unidos. É só atração. Assim mesmo, você confronta elas. Você fala, a dinâmica de poder. Essa é uma palavra que você gosta de. A gente olha pra você. Eu fui pra Cuba e já vi senhoras dando PlayStation, um PlayStation inteiro pra aquele garoto. Caramba, mas o que o garoto tinha que fazer ou com que ele brincava à noite? Eu não tinha esse dinheiro. Né? Eu não tinha esse dinheiro. Então, o que eu fazia era... Eu tenho um cubano que mora comigo. Tudo que ele está falando é muito verdadeiro. Vamos para esses resorts. As garotas? Meu Deus. Temos que falar sobre isso. Não, eu acho que os homens só tiram muitos dos rótulos bonitinhos. Mas aí você está falando sobre nos apaixonarmos e depois eu vou embora. Tipo, algumas coisas são tão ingênuas, né? Eu estou certo, né? A 30 horas de distância. Conhece alguém de lá que tem um passaporte ruim, sem chance de conseguir visto para realmente poder te ver? Vive uma cultura diferente, vida diferente, idioma diferente. Tipo, as chances de vocês realmente ficarem juntos depois disso, considerando a distância e todas as barreiras que vocês têm para se ver, é como se você tivesse que viver em um mundo de fantasia. E aí depois ele fala, me apaixonei pelo meu guia turístico. Ele é manipulador de alguma forma?
Moça, você está pagando as contas dele. Você vai até lá e nem se preocupou em aprender sobre a realidade das pessoas que vivem lá, a situação financeira delas, porque elas podem querer isso. Ela mesma parece vietnamita. Quer ser guia turístico? Porque eles podem ser românticos com você. A realidade é que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, em muitos desses lugares, não têm a melhor vida. E as pessoas acham que eles devem colocar a vida toda deles em pausa para te dar a sua vida de fantasia, com um homem que vai ser masculino para você. Ok, tudo bem, ele é masculino. Mas por que nunca falam sobre a situação econômica dessas pessoas? Porque o ambiente em que ele vive o obriga a ser assim. Essa é a única maneira de sobreviver. De alguma forma, de algum jeito, em algum lugar, todos nós tiramos algo disso. Acho que aquelas garotas querem ter o coração partido para sentir alguma coisa. Porque às vezes tem umas coisas, tipo, elas me contam essas histórias e eu fico tipo... Eu meio que concordo. Elas querem poder voltar e ter essas histórias de vítima pra poder contar pra todo mundo todas as coisas horríveis que fizeram ou que fizeram com elas, mesmo tendo gostado de tudo isso. Você não sabia? Não viu? E eu nem me considero muito inteligente, mas eu vi, porra. É muito insultante. Você não tem TV, você não tem conexão com a internet, você não tem histórias, você nunca ouve essas histórias. Eu acho que você sabia exatamente o que queria fazer quando foi lá. Você queria, deixa eu ser uma princesa por 4 dias. Deixa eu ir lá e pagar um dinheirinho. De novo, ir pro Sudeste Asiático só por 4 dias é loucura, porque já são 4 dias só de viagem. São cerca de 16 a 18 horas, dependendo de qual país você vai. Isso é quase 2 dias de viagem, ou um dia inteiro indo, um dia inteiro voltando. Você fica lá só 4 dias. Tipo, qual é o sentido disso? A gente vive alguma coisa. E depois disso, eu me sinto mal, porque é uma droga. Não tem gosto bom. Não é legal. Quer dizer, tinha um gosto bom quando eu estava fazendo. Mas agora, o gosto que ficou não é tão bom assim. Eu vou dizer que ele partiu meu coração. Todos os meus erros, minhas más decisões, tudo o que eu fiz. De alguma forma, de algum jeito, alguns de vocês sabiam exatamente o que o pessoal estava fazendo. E aqueles que estão criando conteúdo, eles decidem lucrar com isso. A única razão pra você não pensar assim é porque você sempre viveu em um país de primeiro mundo. Então você não entende o que é pobreza extrema. Você não entende. Sabe, as pessoas perguntam, como é viver na Etiópia? Você não consegue explicar uma experiência de terceiro mundo para as pessoas. Você não consegue. Eu vivi isso por 5 anos. Eu nasci no Camboja e depois vim pra cá. Talvez eu não tenha tantas lembranças disso. Mas ainda assim, isso me afetou muito. E então, quando eu volto e vejo as coisas, eu vejo a pobreza. Eu me lembro de como foi difícil crescer. E eu ficava praticamente nu a maior parte do tempo porque a gente não tinha muito dinheiro para roupas. Sabe, eu me lembro de muitas coisas. Como ter que ir até o maldito rio, pegar água e colocar em um potão, tipo um pote que a gente mesmo fez de barro e coisas assim. Então... Cara, eu pareço um indígena ou algo assim, porra. Eu não era indígena, mas sabe, tipo, Eu acho que meu país, o Camboja, como um país do terceiro mundo no Sudeste Asiático, provavelmente é um dos países mais pobres e fudidos do Sudeste Asiático. A menos que eles vivam isso e vão até lá, e sabe o que é mais louco? Algumas pessoas vivem isso e ainda assim não entendem. Elas estão lá. E se você for rico o suficiente, coloca uma venda nos olhos e ignora cada caso de desigualdade absurda que você nunca vai conseguir compreender, porque isso te ajuda a lidar com a forma como você gosta de gastar seu dinheiro. Pra mim, isso não é certo. Desigualdade é desigualdade. O que eu vou conseguir fazer para resolver e consertar essas desigualdades? Tipo, eu me dei bem e vivi uma boa vida. O que, tipo, claro, eu vou tentar ignorar algumas dessas coisas porque eu consegui. Será que eu não deveria ignorar essas coisas e ajudar essas pessoas o tempo todo? Ou, sabe, interagir com elas porque eu sinto pena delas ou porque eu já estive no lugar delas? Sabe o que eu quero dizer? Tipo, é aqui que eu também acho que Aba é assim, sabe? Não, tipo, se coloque no lugar deles. Eles estavam na pobreza e talvez tenham saído da pobreza e agora estão tipo, eu não quero voltar e não quero mais me associar com isso. Não tô dizendo que é uma coisa boa ou ruim, mas é uma coisa. É uma questão de gênero, é uma questão de classe. Eles têm menos do que nada. Eles têm 0 mobilidade social, 0 oportunidade. Vocês entendem como é isso? Você tem que acordar todo dia e o ontem vai ser igual ao amanhã. Não existe sistema educacional que vá salvar a sua vida. Se você nasce em uma situação ferrada, já era. Sabe, uma das maiores bênçãos aqui na América do Norte é que você pode ser pobre. E é por isso que quando os homens vão pra lá, se casam com mulheres e fazem essas coisas, são predadores.
Mas o que você acabou de dizer, Aba, eles não têm mobilidade social. Eles estão numa situação ruim. Nós demos uma oportunidade para elas, e nós as amamos. Na maioria das vezes. Ou no auxílio do governo, seu filho vai para a escola pública, ele pode vencer na vida, porra. E tem tantas crianças Você assim. nasce. Vai lá e Você tenta nasce fazer isso. e já está Não, derrotado. mano. Não. Essa garota me fez odiar esse ditado. Eu sou só uma garota. É predação, como o Aba disse. É exatamente isso, 100%. Um salve para Aba e Preach. Eu talvez não concorde com tudo que eles dizem ou com tudo que o vídeo diz, mas eu gosto do vídeo deles, gosto da opinião deles. Sabe, eu posso descontar um pouco da opinião deles, porque eu tenho a minha própria opinião, sabe? Tipo, como o Aba vê certas coisas e como ele tava lidando com isso, eu fico tipo, cara, o que você tá dizendo é só homens normais saindo e fazendo o que querem fazer. Por favor, curta, se inscreva e comente aí embaixo. Eu realmente agradeço. E vejo vocês na próxima. Tchau!